Presidente, em primeiro lugar, agradeço a sua disposição em falar com a Hora Campinas, em colocar seu ponto de vista, suas ideias para o nosso projeto digital. Obrigado pelo seu tempo. Que isso. Eu é que agradeço a oportunidade, a honra de poder falar com a Hora Campinas. Cumprimentar vocês também por trazer mais esse espaço de notícia nas redes sociais aqui para Campinas. Né? Importante esse jornalismo de qualidade. Legal, presidente. O senhor é o vereador com o maior número de mandatos na casa. Atualmente. São 6 mandatos, atualmente, né? Então são quase 3 décadas de atuação política. O senhor acha que a Câmara, nesse tempo, ela se modernizou politicamente? Que avaliação o senhor faz? Na verdade, assim, há uma mudança brutal, né, da forma de fazer política nos meus 3 primeiros mandatos para esses novos 3. Eu fiquei um interregno aí, porque em 2000 fui candidato a prefeito. Mas alguns fatores eu acho que mudaram esse jeito de fazer política, inclusive dos vereadores. Primeiro, as redes sociais, né, a TV Câmara também. Nos mandatos iniciais, o contato do vereador com a população era tete a tete. Você tinha que ir nos bairros, fazer reunião, ir nas casas. Então, a atividade era praticamente presencial. Né? O contato era ali, ó, olho no olho. Com as redes sociais, eu fiquei um período fora, 12 anos, né? 2000 fui candidato a prefeito, aí fui fazer mestrado, quando fui para o Partido Verde. Quando eu retomei, eu já retomei com esse novo modelo, né? Primeiro com a TV Câmara, que não tinha. Então a TV Câmara, ela ajuda, obviamente, a aproximar o vereador da população, né, para aqueles que gostam de política e assistem a TV Câmara, mas aproxima a imagem, mas diminui o contato pessoal, né? Aquele vínculo você perde um pouco. Depois as redes sociais, que diariamente você tem notícias boas e ruins, né, que afetam o dia a dia da política, né, a crítica, e isso acaba moldando também, eu vejo assim, o perfil de atuação dos vereadores. Agora, assim, o exercício da política, ele está se modernizando, vamos falar assim, atualizando para essa sociedade hoje que é digital, não tem jeito, a política tem que ser uma adaptação. Né? A Câmara, obviamente, incorporou, né, esses aspectos de modernização. Hoje, a estrutura de comunicação da Câmara, por exemplo, é um dos pilares do poder legislativo. Nós temos a TV Câmara, né, que ajuda muito na transmissão das reuniões, das sessões, e também os canais de comunicação das redes sociais. Eu acho que isso é bom para a Câmara, e a nossa preocupação como presidente foi também aproveitar esse lado tecnológico, né, para aprimorar a qualidade da relação da Câmara com a sociedade. Criamos algumas ferramentas no sentido de tornar a Câmara mais acessível, próxima da sociedade, mas levando informação, tentando conscientizar, mostrar para a sociedade e para a população de forma geral o papel do Poder Legislativo, né? Que está... Aliás, Marcelo, acho que desde 2013, eu não sei se você se lembra, que teve uma grande manifestação no Brasil, tipo, ninguém me representa, né? Houve um processo meio de esgotamento, erosão das instituições. E a instituição Poder Legislativo talvez tenha sido uma das mais afetadas. E agora a gente precisa recuperar esse processo de desgaste, né? A sociedade precisa entender que o Poder Legislativo é importante para a democracia e que a Câmara Municipal cumpre um papel importante na cidade. E a gente tem que aproveitar, obviamente, a tecnologia, os recursos, né, da tecnologia para fazer isso. Mas a Câmara se modernizou, sim, em relação ao passado. O senhor acha que essa relação dos vereadores, da instituição Câmara, por meio das redes sociais, ela é uma relação qualificada ou ela está sujeito a fake news, a intempéries, a dissabores? Como é que o senhor avalia esse modelo, né, de relação digital com o público, com o cidadão?
Quando a fonte é a própria Câmara, a informação é qualificada. Mas quando as informações vêm de várias pessoas, sites, etc., às vezes há muita distorção, há muita inverdade, né? E às vezes até má intenção na veiculação de algumas informações. E o duro que daí o vereador ou o gestor público, ele tem que sair correndo para tentar explicar que aquilo não corresponde à verdade, né? Essas fake news, esse fenômeno aí, desse pós-verdade que a gente vive, ele tem que ser enfrentado e combatido, né? A gente precisa, e aí, utilizar os espaços que a gente tem para alertar as pessoas e, olha, seja crítica em relação à informação que você recebe, né? Não aceite tudo como verdade. Procure fonte, vá pesquisar. Até existem alguns sites que você sabe, ó, isso aqui é mito ou verdade, né? Porque aparecem coisas absurdas. E o pessoal às vezes produz um conteúdo, matéria que parece, inclusive com fonte, e você vai ver, é tudo montagem. Essa coisa da inteligência artificial é importante, obviamente, né? Mas se não for bem utilizada, hoje as pessoas conseguem colocar na boca de alguém uma fala que ele não falou, né? Quer dizer, isso é complicado, né? Porque isso pode expor alguém a situações vexatórias, né? E sem corresponder à verdade. Daí você tem que começar a correr atrás disso, né? Mas é complicado, Marcelo. A gente tem que se adaptar a esse momento, mas a gente precisa de órgãos como na Hora Campinas aqui para fazer levar a informação que é verdadeira, de qualidade, né? Fazer aquele jornalismo responsável. Porque muita gente, eu até brinquei um pouco antes, né? Hoje todo mundo é um pouco jornalista e um pouco técnico de futebol, né? Todo mundo é louco para dar palpite, emitir comentário e às vezes carregados de até preconceito, carga ideológica. Mas a gente tem que conviver nesse momento e tentar, a partir da nossa atuação, combater, enfrentar isso e levar a conscientização da sociedade, da população, né? Esse é um esforço diário. O senhor falou dos episódios de 2013, que revelaram aí esse sentimento de desesperança, né, e de até repúdio, né, à instituição, né, ao Congresso, aos poderes, né, ao cidadão não se sentir representado. De lá para cá, o senhor acredita que algo pôde ser corrigido? De alguma maneira, a política, ela tem um retrato mais interessante ou é uma briga diária, hercúlea? Primeiro, assim, se a gente for analisar, eu acho que aquele movimento não surgiu à toa, né? Não foi algo que alguém criou. Havia realmente uma insatisfação na sociedade com relação a todas as instituições, né? E eu acho que aquilo serviu de alerta, né? Para os poderes e para as entidades, até entidades de comunicação, empresas de comunicação acabaram sofrendo também um pouco disso, né? Primeiro, eu acho que foi importante para você parar para fazer uma reflexão, falar o que está acontecendo, né? Por que de repente as pessoas resolveram fazer esse movimento, né? Em algum momento as instituições deram um motivo para isso. E aí eu não vou negar que a classe política também tem a sua culpa no processo. Às vezes, atuações de alguns, que são poucos, a minoria dos políticos, acaba criando uma imagem, né, generalizando, como se todo mundo tivesse aquele tipo de atuação, de postura. Mas eu acho que a partir daí, eu falo aqui pelo nosso caso local, a Câmara de Campinas, né, a gente passou a se preocupar com isso e buscar mudanças de comportamento, de atitudes, aperfeiçoar os sistemas de controle e, mais do que tudo, transparência. Eu acho que uma forma de você eliminar a dúvida, né, é você abrir a casa para informação. E a gente criou mecanismos de transparência que tem procurado mostrar o funcionamento da Câmara, assim, diariamente, para as pessoas entenderem. Vou dar um exemplo.
programas do município. Nós temos o Parlamento Jovem. A gente traz os estudantes do 9º ano e até o terceiro ano médio, para serem vereadores, como se fossem vereadores da cidade. Você não imagina o impacto que isso tem. Eles ficam 3 meses aqui. Primeiro acompanham, vão conhecer toda a estrutura de funcionamento da casa, entender o que é um processo legislativo. E as escolas se envolvem, professores, e não só os vereadores que são eleitos e vêm para cá, e depois participam como se fossem vereadores da cidade, elegendo presidente, mesa, apresentando indicação, projeto de lei, fazendo debate, usando a tribuna. Mas eles levam para a escola a sua opinião, a sua impressão sobre isso tudo. Então isso ajuda a desmistificar um pouco o que é o poder legislativo. Nós criamos um programa chamado Câmara Universitária e nas faculdades, e convidar as faculdades também, seja de direito, jornalismo, economia, administração, engenharia, não importa, para eles irem conhecer. O relato que a gente está tendo dos universitários que vêm aqui assim, é impressionante, né? Independente de universidade, seja do Unicamp ou uma particular, nossa, eu não sabia que a Câmara era isso. Eu não sabia que a sessão da Câmara era pública, que as pessoas podiam acompanhar, né? Então, essas ações que a gente está fazendo, esses movimentos, ajudam a mudar um pouco a imagem que a sociedade tem da Câmara e compreender melhor o funcionamento da Câmara. Eu acho que é uma forma de você enfrentar isso, né? E tentar, opa, agora eu sei, esse ano, o ano passado nós tivemos, esse é o segundo ano das emendas impositivas, né? Os vereadores têm a possibilidade de indicar até 1,2% da receita líquida da prefeitura, emendas para o orçamento, né? Emendar o orçamento apresentando indicações, seja para projetos, obras, serviço, entidade. O primeiro ano foi uma coisa meio misteriosa, esse ano a gente conseguiu com a prefeitura colocar um site específico para isso. Então isso, sabe o que demonstra? Assim, transparência, credibilidade, o cidadão, a sociedade. Deixa eu ver o que o vereador apresentou, onde que ele está colocando o recurso, para onde está indo, está sendo executado. Isso é que eu acho que é forma de você começar a resgatar a confiança da sociedade, tanto pelo Poder Legislativo, tanto pelo Executivo, né? Mas é um processo, estamos caminhando para melhorar isso. Eu ia perguntar exatamente isso sobre a questão das emendas impositivas. Elas também servem a um propósito maior, que é levar mais transparência na relação legislativo e executivo. Sim. Porque ela também mostra o caminho onde foi aplicado o dinheiro público. E projetos como o do Parlamento Jovem e também da Câmara Universitária, também de alguma maneira todos eles são pedagógicos. Sim. No sentido de entender mecanismos, né? O senhor acredita que o campineiro, falando agora da realidade de Campinas, vocês já conseguem perceber que quem frequenta o legislativo ou quem está entrando nesse site, ele está realmente bem informado? Ele sabe desse projeto da emenda? Ele, de alguma maneira, ele está sendo bem abastecido? Que avaliação vocês fazem sobre isso? Não, primeiro, assim, as pessoas que entram e acompanham, eu tenho certeza que elas ficam bem informadas e compreendem. E até aumenta, muitas vezes, a postura crítica delas, né? Ao constatar alguma coisa, elas podem, por alguma razão, entender, poxa, ao invés de fazer isso, por que não faz aquilo, né? Mas com fundamento. Mas o que a gente percebe, assim, é respeito, né? Elas, mesmo não concordando, elas entendem que a coisa está sendo feita de forma democrática, republicana e faz parte da democracia. A sociedade é diversa e cada um pensa de um jeito. Então, mas eu acho que ainda o número, o percentual, né, de pessoas ou cidadãos que tomam essa iniciativa, se interessam por ele, ainda é pequeno, é baixo. Eu acho que ele tem crescido, mas ainda numa proporção, numa velocidade, ao meu ver, menor daquela que eu gostaria, né? Por isso esses instrumentos são importantes, porque você acaba também estimulando esse desejo de conhecer, né? O interesse, né? Fazer despertar o interesse. Eu tenho
desde o meu primeiro mandato, Marcelo, em todas as reuniões que eu faço, um contato que eu tenho com o cidadão, eu procurava ser, inclusive, como é que eu falo assim? Didático, né? Usar a pedagogia. Até falar assim, olha, vamos combinar aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Qual é o meu papel como vereador? Estou recebendo uma demanda, que eu acho que é importante. Quais os instrumentos ou mecanismos que eu tenho, meios que eu tenho para tentar resolver isso? Antes era indicação, vou indicar para o prefeito que aqui o teu bairro precisa de uma creche, precisa agilizar o processo de pavimentação, tem que tapar aquele buraco. Aí você faz, é a indicação, o instrumento do vereador tem. Com a emenda impositiva, se você considerar que aquilo é realmente importante, prioritário, você pode até assumir um compromisso. Vou fazer uma emenda para ajudar a resolver isso aqui. Uma característica legal da emenda é assim, que às vezes nesse contato direto da sociedade, da população com o vereador, às vezes você consegue identificar alguma necessidade ou demanda que ficou fora do radar da prefeitura, né, do processo de planejamento mais geral, né, e que às vezes não seria contemplado mesmo com a secretaria tendo os orçamentos. Então eu falo assim, você pode com a emenda fazer um ajuste fino nesse processo de planejamento e pontualmente resolver algumas questões que aparentemente pequenas, elas são importantes para a realidade daquela comunidade ou bairro, né? Então, eu acho que isso ajuda nesse processo, porque agora as pessoas, sabendo disso, mais pessoas começam a se interessar, começam a se mobilizar, né? É um processo de reeducação política, eu acho, que a gente tem que vivenciar e experimentar. Sem dúvida. O senhor comentou da indicação. Ela tinha uma visão negativa de parte da sociedade, inclusive da própria imprensa, né? Entendendo ela como uma espécie de balcão de negócio e também favorável a situações até de corrupção na relação executivo-legislativo. A indicação ela não existe mais? Existe. Ela existe. Continua existindo. Tá, mas qual que é então o peso dela diante da emenda? Quer dizer, ela está sendo menos utilizada, ela é utilizada para casos mais específicos. Como é que está hoje esse instrumento? Não, ela continua sendo muito utilizada. Na verdade, assim, a indicação é resultado da ação de fiscalização do vereador, que às vezes as pessoas não têm noção. Se eu chego lá e constato que um centro de saúde está com goteira no telhado, tá certo? Eu estou fiscalizando. Qual que era a obrigação da prefeitura? Dotar o centro de saúde de todas as condições. Como é a forma que eu tenho de resolver o problema? Eu vou fazer uma indicação. Precisa reformar o telhado do centro de saúde e tal, ou olha, precisa ajustar o RH, né, os recursos humanos, está faltando médico e tal. Então, a indicação, ela é consequência dessa ação de fiscalização. Até um buraco na rua, Marcelo. Você está passando, você vê um buraco. Por que tem um buraco? Às vezes o buraco surge porque a cidade desgasta, são vários fatores. Mas se ele demorar para ser consertado, significa que a prefeitura não está fazendo o papel dela na velocidade que precisava. Às vezes, a prefeitura ainda nem detectou aquilo, dependendo. Então, o vereador, tem rua tal, precisa de um tapa-buraco aqui. Então, a indicação continua sendo feita, até porque o valor das emendas, ele não é suficiente para resolver todos os problemas. Então, a gente continua fazendo as indicações para essas coisas maiores, né, que são mais gerais, mas usando a emenda impositiva para coisas que são mais pontuais e fáceis assim, de resolver. Mas muitas vezes as pessoas entendem a indicação como um ato clientelista, né? Eu estou atendendo o meu reduto. Eu não sei se isso é ruim, assim, do ponto de vista, porque quando o vereador é eleito, ele vai num local, ele se compromete, eu venho aqui, eu vou ser o seu representante na Câmara, conte comigo. Aí as pessoas, vereador, vem cá, nós estamos precisando de você para isso, né? Então, eu acho que essa relação faz parte do processo republicano mesmo, né? E é claro, quando o vereador faz uma indicação, leva o prefeito, faz um discurso que vai favorecer uma comunidade, ainda que seja ali que ele tem o seu reduto eleitoral, eu acho que isso é legítimo, não há pecado nisso, né?
É claro que o vereador não é só isso. Você querer limitar, esgotar a atuação do mandato nesse tipo de ação, eu acho que é muito pouco. O mandato ele é maior que isso. Por exemplo, tem temas que a cidade precisa se debruçar. Vamos pensar, por exemplo, o enfrentamento das enchentes, essas mudanças climáticas. Ela afeta a cidade inteira, né? E é um fenômeno novo por conta das mudanças do clima, esses eventos extremos, que o mundo inteiro está vivenciando. Hoje, e isso eu falo porque é a minha praia, né? Até ser do Partido Verde e tal. Hoje, a gente tem que pensar assim, como preparar as cidades para enfrentar esses impactos, como minimizar as consequências negativas de uma enchente ou de uma chuva torrencial que às vezes acontece num curto período de tempo, numa região concentrada, e a infraestrutura da cidade não está preparada para suportar, né? Então, acho que a Câmara trazer esse debate aqui para pensar sistemas maiores é fundamental. Vai muito além do que simplesmente a relação, né? O bairro veio aqui e me procurou, o eleitor, né? E discutir leis. Eu vou dar um exemplo, que é uma coisa... Quando uma lei, Marcelo, assim, primeiro, a gente trata de assuntos de todas as áreas na Câmara. Educação, saúde, segurança, habitação, saneamento, né? Meio ambiente, desenvolvimento econômico, geração de emprego. Nenhum vereador é capaz de ser especialista em todas essas áreas. A gente tem assessoria e tal. Mas você pode, a partir de um tema que você não domina, chamar uma discussão e trazer especialistas do tema para a Câmara para ajudar a entender o problema e até construir uma proposta de solução para resolver o problema. Eu acho que isso ajuda a potencializar os mandatos. Aqui a gente tem estimulado isso, mas assim, tem muita coisa que o vereador pode fazer além da indicação que é importante para a cidade. Não sei se me fiz entender. Sim, com certeza. Seria uma análise muito rasa achar que a gestão parlamentar se resume a ficar indicando pequenos reparos urbanos, né? Eu lhe fiz a pergunta justamente porque a emenda impositiva ela é uma outra prateleira, né, desse mecanismo, dessa ferramenta parlamentar. Perfeito. Presidente, o senhor falou sobre a questão climática, sobre os desafios, no caso de Campinas, das enchentes, são pontos vulneráveis já conhecidos pelo poder público e pelo cidadão e que certamente o Legislativo vai ajudar a administração a encarar esses desafios. Mas eu queria lhe perguntar sobre a questão especificamente do Partido Verde. O senhor está há quantos anos no PV? Já há 22 anos, né? Aliás, tem uma história interessante, pode contar? Né? Pode contar. Eu fui candidato a prefeito em 2000, né? Eu era do PMDB. Aí o Toninho ganhou a eleição e ele me convidou para participar do governo dele. Eu era diretor de esportes, né? do governo Toninho. E no dia 11 de setembro de 2001, nós estávamos no velório do Toninho. Ele foi assassinado no dia 10 de setembro. E no dia 11 de setembro de 2001, aqueles loucos estavam derrubando as Torres Gêmeas lá em Nova York. Ali conversando com o ex-prefeito Cláudio de Mauro, de Rio Claro, que era do Partido Verde, ele falando um pouco da minha frustração e tal. Ele falou, por que você não vem para o PV? Aí ele marcou uma reunião com a cúpula do PV de São Paulo e eu, para ser honesto, assim, eu me encantei com a visão de mundo, de política, de sociedade, né, que os gestores do PV me apresentaram, né? Falei, poxa, me deu uma outra motivação. Aí eu fui fazer mestrado. Mas assim, o Partido Verde ele cumpriu e cumpre um papel importante ainda. Agora, uma coisa interessante, Marcelo, até, eu mesmo sem ser do PV, eu já tinha um pouco essa preocupação com as questões ambientais. Eu fui vereador constituinte, meu primeiro mandato foi em 89. Né? A Constituição de 88 delegou aos estados e municípios elaborarem as suas constituições, né? O estado, a Constituição estadual, e o município, a Constituição é lei orgânica.
E na elaboração da lei orgânica, eu coloquei um artigo no capítulo das disposições transitórias, foi uma emenda minha, obrigando o município de Campinas, no prazo de 10 anos, tratar 100% do esgoto. Ninguém falava nisso, era uma coisa... E passou, está na nossa lei orgânica, esse dispositivo. A lei foi publicada no começo de 90, né? 89, nós elaboramos, em 90 ela foi publicada. Aí, passado 10 anos, na verdade, no ano 2000, o promotor do meio ambiente, Albejante, entrou com uma ação contra a prefeitura, exigindo que ela cumprisse aquilo que estava na lei orgânica, né? Eu lembro que isso gerou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, a prefeitura, a Sanasa, porque obra de saneamento não é assim, né? Apresentando um plano de saneamento por 15 anos. E ele fez a referência, eu só pude entrar com essa ação porque se é lei orgânica é a nossa Constituição, tem que cumprir, né? Isso gerou, hoje Campinas tem capacidade instalada para tratar 100% do seu esgoto, eu fico feliz por isso. Foi uma semente. Foi uma semente. Então, assim como hoje a gente tem que pensar em como preparar a cidade para enfrentar essas mudanças do clima, eu acho que é uma obrigação. O PV tem essa preocupação, né? As cidades não estavam preparadas para isso. Agora, este tema, eu percebo que ele já está meio que disseminado, inclusive para o conjunto de vereadores, né? A preocupação com as questões ambientais, elas têm sido debatidas quase que diariamente aqui na tribuna da Câmara, né? Era isso que eu queria lhe perguntar. O senhor acredita que não seria apenas um marketing político falar de clima e falar de meio ambiente? Não, mudamos. Eu acho que mudamos de patamar. Eu acho que o Partido Verde ajudou isso, né? Às vezes, nós temos aí alguns radicais ainda aqui, né? Eu acho... mas ajudou. Hoje, essa consciência ambiental, a gente fala de sustentabilidade, né? Sustentabilidade ambiental, econômica, ela está incorporada, inclusive na gestão pública, né? Já faz parte, acho que todo prefeito, todo governador, todo presidente, ao falar do seu plano de governo, vai estar a sustentabilidade presente. Porque nós precisamos pensar o que a gente faz, senão, né, nós podemos estar condenando a própria espécie humana, né? Está tendo a COP lá no Catar, tal, e o grande assunto e os combustíveis fósseis, né? Eles são vilão ou são ainda importantes, né, para o processo de desenvolvimento e tal? A ciência mostra que o uso dos combustíveis fósseis tem acelerado a concentração dos gases de efeito estufa, né, pela queima, combustão, emissão dos gases, e que precisava cessar isso, porque isso vai levar à mudança da temperatura do planeta e, mudando a temperatura, tudo isso que a gente está vivendo hoje. Mas é um desafio, são interesses poderosos, mas a gente percebe hoje sociedade e governos já discutindo isso com mais intensidade, né? Isso é importante. Presidente, a liturgia do cargo institucional geralmente impede um presidente do Legislativo falar do Executivo. E vice-versa, muitas vezes uma pergunta para o chefe do Executivo não é respondida. Isso eu já sabe o que eu vou lhe perguntar. Que balanço o senhor faz do governo Dário? A gente está numa situação de 3 anos de mandato, né? E combina também com a sucessão aqui no Legislativo, lá também agora em 24. Que avaliação o senhor faz do governo Dário Saad? Independente da relação que a gente tem, né? Eu fui vereador com o Dário também, né? Então eu tenho uma boa relação com ele. Até fui líder de governo dos 2 primeiros anos dele. O que eu vejo assim, o Dário, ele assumiu um governo ainda num momento veio a segunda pandemia da Covid-19, né? Eu acho que isso atrapalha qualquer planejamento que você tenha, porque a prioridade era enfrentar a pandemia. Nesse segundo fenômeno da pandemia, eu acho que o fato do Dário ser médico facilitou a compreensão das pessoas, até para algumas medidas que a prefeitura teve que adotar, essa coisa de fecha setores de atividade, fecha escola, né?
porque havia uma recomendação do mundo, né, dos técnicos, cientistas, da linha médica, de que para conter a disseminação do vírus, você tinha que isolar as pessoas, né, porque era o contato. E eu acho que tinha razão isso. Então, mas essas medidas foram amargas para alguns setores, né? Teve segmento que fechou, que não tinha receita, não tinha faturamento, teve gente que não tinha dinheiro para levar comida para casa, a consequência disso, né? Medidas impopulares. Impopulares. Né? Mas pelo fato dele ser médico, as pessoas compreendiam, né? Acho que ele sabe o que está sendo feito. Eu acho que no pós-pandemia, ele rapidamente criou aquele programa de aceleração econômica e social, com um conjunto de medidas. E aí eu posso falar que eu contribuí com alguma coisa. Eu criei uma comissão de estudos na Câmara para analisar os impactos da pandemia na economia. Chamamos representantes de todos os setores, ouvindo como é que impactou cada setor, se era hoteleiro, turismo, esporte, saúde, educação, né? Comércio de uma forma geral, bares e restaurantes. E a partir da análise e do depoimento deles e sugestões, a gente fez um relatório, mandou para o governo, parte daquilo que foi sugerido veio como projetos de lei para enfrentar o pós-pandemia, né? Fazer com que Campinas pudesse retomar a sua normalidade, vamos falar assim. Então, eu acho que o Dário cumpriu esse papel com seriedade, com responsabilidade. Campinas é uma cidade que tem inúmeros problemas, falar que você zera todos os problemas não é uma coisa fácil, mas eu tenho percebido que ele tem dado resposta com a sua equipe para essas questões, né? A saúde sempre é um problema e ele tem procurado. Campinas, o ano retrasado, investiu 31% do orçamento na cidade. Do orçamento foi para a saúde, perdão. Até por conta dessas razões todas, pandemia e tal. Onde a obrigação constitucional é 17% da lei orgânica do município. Nós temos algumas obras que estão em execução, né? Eu acho que finalizar o BRT é fundamental, ter uma cobrança, a Câmara cobra. Mas, de uma forma geral, eu acho que ele está fazendo um bom governo, né? Primeiro, nenhum escândalo de corrupção, né? Então, você mostra que é um governo sério, né? Com os mecanismos de controle bastante rigorosos. Eu acho que isso é fundamental, isso dá credibilidade. Agora, o governo, às vezes, você tem que tomar decisões. Você toma uma decisão para fazer uma coisa, agrada a uns, desagrada a outros. Na política é sempre assim. Mas, no balanço geral, eu acho que o governo está indo bem. Eu acho que está conseguindo resolver grande parte aí das demandas da cidade. Presidente, falando sobre 24, sendo o ano de eleição para o Executivo, também o é para o Legislativo. Óbvio que a gente ainda está num período onde não tem definida, né, não tem definido o caminho dos 33 vereadores. Mas a tendência é que haja uma boa cota desses 33 que tentarão a reeleição. Que balanço o senhor faz desse número, que talvez seja maioria, e se a reeleição é boa ou não? De que maneira o senhor avalia esse modelo legítimo de tentar submeter novamente ao escrutínio do cidadão a sua continuidade? Tem uma coisa que, assim, eu vivenciei, né, já no meu primeiro mandato. Quando a gente é vereador de primeiro mandato, a gente chega aqui querendo resolver todos os problemas do mundo. Aí você se depara com limitações constitucionais, né? Tem coisa que não é competência do município, tem coisa que não é competência do vereador, o vereador não pode fazer projeto que aumente despesa, diminua a receita. É a realidade. Aí você vai ficando meio que frustrado. Mas eu estou no 6º mandato e ainda estou aprendendo com a política, aprendendo a ser vereador. Então, eu acho que o tempo dá maturidade e melhora a qualidade, na minha opinião, do exercício dos mandatos. Então, eu acho que a reeleição é até mais difícil, porque a primeira eleição você é expectativa, né? Você é novidade, você vende sonhos, né? Num segundo mandato, uma reeleição, você tem que mostrar se você correspondeu àquilo que você se propôs, né? Então, o crivo para a reeleição é maior do que para uma primeira eleição.
Eu acho que o vereador que consegue se reeleger é porque ele correspondeu à expectativa, né? Por outro lado, dobra a responsabilidade, né? Ele não pode se acomodar. E eu estou te falando, eu estou aprendendo. Não é fácil. Você tem temas que mudam com uma velocidade. A sociedade é dinâmica, né? Mas assim, segurança, por exemplo, é um assunto que o pessoal bate e quer. Até você compreender qual é o papel da Guarda Municipal, como é que o vereador pode contribuir nas ações de segurança, porque, né? Só para dar um exemplo. Então, eu acho que a reeleição é um instrumento legítimo, acho que a Constituição e o modelo brasileiro acerta ao permitir a reeleição por legislativo, porque isso pode levar assim, a uma melhoria da qualidade, né, dos representantes do legislativo. A renovação é sempre bom, né, porque chega sangue novo, novas ideias, mas renovar nem sempre significa melhorar a qualidade, né? Às vezes a gente se decepciona. O ano que vem, nós somos concorrentes, os 33. A gente vive aqui no dia a dia discutindo problemas e tal, mas eu percebo bastante seriedade, maturidade em grande parte dos vereadores. É claro que os debates vão ficar mais intensos, né? As disputas, né, elas, né, ficam mais evidentes, né? E aí o meu papel como presidente é fazer com que isso aconteça sem interferir no dia a dia da Câmara, né? Que a Câmara continue fazendo o seu papel, votando, discutindo, aprovando ou não os projetos, que os vereadores possam exercer seu mandato, que eles têm até final de dezembro, sem que as eleições possam contaminar de forma prejudicial esse papel, né? Mas estamos aí, preparando. Mas, assim, política você sabe como é que é, né? Quando está tudo calmo, você fala, opa, tem coisa. Às vezes vem um maremoto, né? A gente tem que estar preparado para enfrentar, né, os acontecimentos. Acho que quando você faz as coisas com seriedade e transparência, você consegue superar, né? Vamos ver se eu estou preparado para isso. Presidente, a gente está chegando na parte final da entrevista e renovo aí o apreço por seu tempo. Eu queria encerrar perguntando sobre a questão do 10º de 23. Primeiro, no ano passado, se não me engano, foram quase 15 milhões devolvidos do orçamento. Foram mais, acho que foi ano passado, acho que por volta de 30, alguma coisa assim. 30? Ok. E esse ano? Já tem já houve repasse? Já. Haverá? Já. Aliás, o Tribunal de Contas, essa dotação é da Câmara, né? Nós temos direito a essa dotação, né? Então, quando sobra, a gente doa para a Prefeitura. E é uma obrigação também, porque a Câmara não pode ficar com o dinheiro em caixa aqui. Só que há uma recomendação do Tribunal de Contas para você fazer essa devolução ou doação em curtos períodos, porque se está sobrando aqui, pode estar faltando na Prefeitura. Então, do ponto de vista lógico, assim, não é correto você ficar com o dinheiro aqui e a Prefeitura faltando para a saúde lá. Nós já fizemos 3 doações foram 15 milhões, né? Então os 15 é desse ano? Desse ano. 15 milhões desse ano. Tá. E assim, mas nós queremos, nós fizemos um processo de planejamento estratégico, finalizamos da Câmara. Eu acho que a Câmara ela tem que usar o seu recurso para criar condições estruturais para o vereador atender melhor o seu mandato. Então, devolver. Aliás, o Tribunal de Contas fala que essa devolução é falta de planejamento, né? Se está sobrando é que você não está usando o recurso que você precisa. Mas a gente está sendo muito criterioso. Muito desse recurso que a gente está devolvendo é resultado de aprimoramento dos processos de licitação, controle. Logo no primeiro quadrimestre, nós tivemos uma economia de 30% dos valores estimados nos processos de contratação e licitação que a gente tinha com aquilo que foi efetivado. Assim, mostrando rigor mesmo no controle e nos processos. Então isso é ganho de economia mesmo da casa, né? A gente tem que continuar com esse mesmo espírito, usar com parcimônia, com zelo,
com economicidade, né, o recurso público, mas a Câmara precisa ter estrutura para funcionar. Assim, dar a condição do vereador poder exercer o seu mandato. Às vezes até as instalações, né? Você precisa das instalações adequadas, né, para a Câmara poder recepcionar, receber. Tivemos uma reforma do plenário que tinha ameaça. É um vão livre isso aqui, sabia, né? E aí tinha risco de queda. Ficou um ano o plenário fechado para fazer a reforma, ficamos um ano fora, voltamos. Quando eu retomei, já voltei aqui. Ficamos no teatro, voltei aqui. Mas assim, você precisa ter uma estrutura para acolher a população. Mas a gente já fez, eu acho que nós devemos ter mais outra devolução, em torno dessa, a expectativa é talvez mais uns 5 milhões, né? E a gente tem orientado que a Prefeitura utilize esse recurso na área da saúde. Esse dinheiro não pode ser carimbado, bota aqui, bota lá, porque tem que voltar para o cofre da Prefeitura e a decisão é do prefeito. A gente só, como ele estava fora de qualquer orçamento, falou, olha, vamos investir na saúde, né? E o prefeito tem feito isso, inclusive a implantação da medicina, da telemedicina, né, do aprimoramento da medicina, foi utilizado com recursos que a Câmara devolveu para a Prefeitura. Joia. Presidente, eu agradeço o seu tempo, sua entrevista, a oportunidade de contar um pouco do funcionamento da Câmara para os leitores do Hora Campinas e também da sua experiência de 3 décadas, né, em atuação parlamentar, com conhecimento legislativo e também a sua longeva história num Partido Verde. Legal. Eu agradeço a sua entrevista. Eu é que agradeço, viu, a oportunidade. Para mim é uma honra, uma alegria. Eu acho que é uma forma de prestar contas. Quero cumprimentar você aí à frente do Hora Campinas. Muito legal. Conte conosco. Assim, você deve informar e nós devemos levar a informação até vocês. Conte com a Câmara aí. É importante, eu acho que esse bate-papo, quem ouve, às vezes talvez vai poder assim entender melhor o que é a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo, o nosso papel, a nossa missão. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço.